Existem muitas tecnologias que se perderam no passado e objetos que não podem ser explicados, indo diretamente contra o conhecimento moderno. Construções impossíveis de serem feitas pelo homem antigo, objetos à frente do seu tempo e até conhecimento em nanotecnologia. Conheça hoje as descobertas mais misteriosas que os cientistas não conseguem explicar. Olá! Eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! O risco de uma cirurgia cerebral hoje, com toda a tecnologia que temos, já é alto. Agora, volta no tempo e pensa em fazer algo assim na Idade da Pedra, com ferramentas rudimentares e sem anestesia. Parece loucura, né? Pois saiba que arqueólogos no mundo todo já encontraram crânios de milhares de anos com buracos perfeitamente perfurados de propósito, uma prática conhecida como trepanação, que era usada para tratar desde dores de cabeça até traumas cranianos sérios. O mais impressionante é que muitos desses crânios mostram sinais claros de cicatrização no osso. E isso significa uma coisa inacreditável, mano. O paciente não só sobreviveu à cirurgia, como viveu por meses ou até anos depois do procedimento. Alguns povos indicam uma taxa de 90% de sobrevivência, um dado que impressionaria se fosse hoje em dia, né? Quem dirá naquela época? A grande pergunta que fica é: como povos antigos, sem nosso conhecimento de higiene ou medicina, conseguiram abrir a cabeça de alguém e a pessoa não morrer? Esse é um conhecimento que, segundo a ciência moderna, eles simplesmente não deveriam ter. Em 2011, autoridades na Índia abriram 5 cofres secretos de um templo antigo e encontraram um tesouro de cair o queixo, tronos de ouro, sacos de diamante e joias avaliadas em 22 bilhões de dólares. Mas o sexto e último cofre, conhecido como Vault B, continua intocado. Sua porta de ferro maciço tem 2 cobras gigantes esculpidas, porém o mais estranho é que ela não tem nenhuma fechadura, dobradiça ou parafuso aparente. Ninguém faz ideia de como ela foi lacrada há séculos atrás. A lenda diz que a porta foi selada com um feitiço sonoro, o mantra Naga Passan, e que uma maldição catastrófica cairá sobre o mundo se ela for aberta à força. O que tem lá dentro que precisa de tanta proteção? Ninguém sabe ao certo, mas algumas lendas dizem que existem deuses em um sono eterno. Em 1931, arqueólogos tentaram forçar a entrada e registraram terem sido atacados por uma infestação de serpentes, desistindo do plano na mesma hora. Entre um tesouro inimaginável e uma possível maldição apocalíptica, a porta segue fechada, se consagrando como um dos maiores mistérios da arqueologia do planeta. Mas o que você acha que tem lá dentro? Não sei te dizer. Você sabia que a nanotecnologia pode ter sido inventada na Roma Antiga? Os romanos criaram um copo de Licurgo, uma taça de 1600 anos que parece desafiar as leis da ciência. Quando iluminada por fora, ela é verde jade, mas quando a luz vem de dentro, o vidro se torna vermelho, como se o objeto mudasse de cor por vontade própria. O mistério só foi desvendado em 1920, quando cientistas descobriram que os artesãos da época misturaram nanopartículas de ouro e prata ao vidro, algo que só conseguimos enxergar com microscópios modernos. Essas partículas são tão pequenas que milhares delas caberiam na ponta de um fio de cabelo. E o mais impressionante é que elas foram combinadas em proporções exatas para criar esse efeito, o mesmo princípio usado hoje em nanotecnologia e sensores ópticos. Quando a luz bate no copo, os elétrons dessas partículas vibram de forma diferente dependendo da direção da iluminação, fazendo o objeto alternar de cor. O resultado é uma peça que se comporta como um circuito óptico natural, quase um chip feito de vidro e metal há mais de um milênio atrás. Até hoje, cientistas debatem se os romanos conseguiram fazer isso por pura sorte ou se dominavam uma técnica secreta extremamente avançada para sua época.
sendo esse um invento impossível para o seu tempo, como tantos que já foram achados pelo mundo. O fundo do oceano guarda mais segredos que o espaço sideral, e em 1964, um navio de pesquisa americano descobriu um desses mistérios, perto da costa do Chile, e quase a 4.000 metros de profundidade, as câmeras registraram uma imagem que intriga pesquisadores até hoje. Fincada no solo oceânico, havia uma estrutura com um formato perfeitamente simétrico, que parecia uma antena de transmissão, e por isso ela foi batizada de Antena de Eltanin, sendo Eltanin o nome do navio que fez o registro. Cientistas bem que tentaram dizer que era algo natural, como uma esponja marinha exótica, mas a aparência do objeto, fabricado por algo inteligente, é tanta que essa hipótese nunca convenceu muita gente. O mais estranho é que depois dessa única foto, ninguém nunca mais voltou ao local para investigar o objeto de perto. O dispositivo enigmático continua sozinho na escuridão do abismo, sem que ninguém saiba qual é a sua verdadeira origem ou função. Há mais de 7.000 anos, na antiga Mesopotâmia, um povo deixou para trás algo que até hoje intriga arqueólogos: pequenas estatuetas com corpos humanos, mas com rostos de largato, cabeças alongadas e olhos enormes, nada parecidos com os nossos. Essas figuras pertencem à cultura Ubaide, uma civilização tão antiga que deu origem aos sumérios, considerados os criadores da base da nossa civilização moderna. Mas o que exatamente essas esculturas representavam, nenhum texto, nenhum registro explica. As figuras foram encontradas em templos, casas e até cemitérios, o que indica que tinham um papel importante, talvez religioso, talvez simbólico. Algumas seguram bebês semelhantes a elas, como se retratassem famílias bizarras. E é aí que a coisa fica mais estranha. Enquanto muitos acreditam que eram apenas representações de deuses ou espíritos locais, outros veem nessas estátuas uma possível prova de contato com seres de outro mundo, visitantes alienígenas reptilianos que teriam influenciado o nascimento das primeiras civilizações humanas. Coincidência ou não, foi justamente depois da cultura Ubaide que a humanidade deu seus primeiros passos, descobrindo a matemática, criando a escrita e construindo cidades. Será que tudo isso foi apenas uma evolução natural ou teria havido uma ajudinha lá de fora? Todo mundo sabe que os vikings eram os mestres dos mares e da construção de navios. O problema é que arqueólogos da Noruega encontraram um navio funerário de 1.300 anos que é mais antigo que a própria era viking. Enterrado inteiro num monte de terra, o navio de Helaugsson é uma obra da engenharia naval que, segundo os livros de história, simplesmente não deveria existir naquela época, porque o povo daquela região ainda não tinha tecnologia para construir uma coisa tão grande e complexa. Pelo menos em teoria. Essa prática de enterrar pessoas importantes em seus navios era para garantir uma passagem segura para o mundo dos mortos, mas a existência desse barco joga a linha do tempo dessa tradição para muito antes do que se imaginava. A descoberta bagunçou o que sabíamos sobre a história da navegação e abriu uma dúvida gigantesca: como esse povo pré-viking conseguiu desenvolver uma tecnologia que apareceria só séculos depois? Ou seja, quando a humanidade acha que sabe alguma coisa do passado, vem algo assim para mostrar que nós não sabemos é nada. Imagina escavar o fundo de uma latrina do século XV, basicamente uma privada de 600 anos atrás na Alemanha, e no meio da sujeira encontrar um pedacinho de metal cheio de mistério. Isso se trata de uma tábua de maldição, ou seja, uma placa de chumbo com um feitiço escrito nela em letras góticas, pedindo a Satanás e outro demônio que amaldiçoassem um homem chamado Renit e uma mulher chamada Talek. O que eles fizeram para merecer tanto ódio, ninguém sabe. E o que chama a atenção é que esse tipo de feitiço era comum na Roma e Grécia Antiga.
mas um achado como esse do século XV e na Europa é raríssimo, mostrando que rituais sombrios continuaram por muito mais tempo do que os estudiosos achavam. Outra coisa que chama a atenção é que a placa amaldiçoada foi jogada na latrina de propósito, por ser um lugar inacessível, só para garantir que o feitiço funcionasse para sempre naquela família. Muito bizarro. Textos sagrados da Índia antiga, escritos há milhares de anos, não falam só de deuses e mitos. Um deles descreve, com um detalhe técnico impressionante, máquinas voadoras super avançadas que são chamadas de Vimanas. Um desses textos, o Valmanika Shastra, é basicamente um manual de aeronáutica ancestral. Ele afirma que os Vimanas eram reais e detalha tudo, desde os metais usados na construção até as rotas aéreas e as roupas que os pilotos deveriam usar para pilotar. A tecnologia descrita é de cair o queixo para a época, porque fala de motores de vórtice e de mercúrio e até diagramas de piloto automático. A grande questão que a ciência não responde é: de onde veio todo esse conhecimento? E onde foram parar as máquinas voadoras descritas? Será que tudo não passava de uma ficção? Ou os indianos antigos já manjavam há bons anos atrás o que a NASA tenta manjar hoje em dia? Em 1998, o engenheiro elétrico John Williams estava caminhando na Califórnia quando encontrou uma pedra bem esquisita com algo preso dentro dela. Era um componente de metal com 3 pinos, que mais parece uma tomada elétrica moderna. Só que o que mais impressiona é que a rocha por volta desse plug foi datada em pelo menos 100 mil anos de idade. Aí que tudo perde sentido, né? Já que há 100 mil anos atrás, os humanos mal dominavam o fogo, quem dirá a eletricidade ou a metalurgia para criar uma coisa dessas. A ciência não tem uma resposta oficial, o que abre espaço para a imaginação. Será que uma civilização super avançada existiu no nosso passado e meteu o pé do planeta? Ou algum viajante do tempo ou de fora acabou deixando isso cair por aqui? Mesmo que alguma dessas teorias fosse comprovada, ainda não se conseguiria explicar como que a tal tomada foi parar no meio de uma rocha, né? Mas e aí? Algo inexplicável ou apenas uma farsa muito bem feita? As linhas de Nazca no Peru são muito famosas, mas e se eu te dissesse que na Bolívia existe uma obra parecida, só que absurdamente maior e que quase ninguém conhece? São as linhas de Sajama, uma rede com milhares de linhas perfeitas retas riscadas no chão há talvez 3 mil anos atrás. Juntas, elas cobrem uma área do tamanho do estado de Sergipe e, se fossem colocadas em fila, iriam de São Paulo até a Europa. Algumas dessas linhas se mantêm retas por mais de 20 km, subindo e descendo morros sem desviar. E a ciência não sabe como um povo antigo conseguiu essa precisão sem uma visão aérea, e muito menos qual era o propósito de tudo isso. Diferente de Nazca, feitas para serem vistas de cima, as linhas de Sajama foram feitas para serem percorridas. Talvez o maior mistério nem seja para que elas serviam, mas sim como a maior obra de arte terrestre do planeta conseguiu permanecer praticamente anônima por tanto tempo. Seria essa mais uma coisa que fizemos com a ajuda dos aliens? Não é possível que exista só a gente nessa galáxia! Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!